Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a nossa missão é decupar alguns relatórios esportivos bem recentes. E, olha, nós vamos direto para o minuto 80 do Grenal 452. É o momento crucial da partida, né? Onde as coisas começam a ficar bem claras. Exatamente. A estrutura tática do Grêmio já demonstrava fissuras muito evidentes ali. O meio-campo, não conseguia reter a posse de bola sob pressão de jeito nenhum. A transição defensiva estava milissegundos atrasada em relação ao ataque adversário. Isso destrói qualquer esquema. E o corredor lateral, que historicamente é uma zona de segurança, ameaçava virar uma avenida. Mas os artigos e relatórios que temos aqui sobre a mesa revelam um detalhe que desafia a lógica. No meio de todo esse colapso coletivo, o único pilar que não cedeu tinha 18 anos de idade. 18 anos e, detalhe, lutando contra cãibras nas duas pernas. É impressionante. É surreal. Então, o foco central do nosso mergulho de hoje é a ascensão meteórica do Pedro Gabriel, também conhecido como Pedrinho na lateral tricolor, e, claro, os desafios táticos que essa mudança repentina jogou no colo do técnico Luis Castro. É uma situação fascinante, porque a engenharia de um elenco profissional tenta prever absolutamente todas as variáveis, sabe? Os diretores montam tabelas, planejam sucessões. Tudo para que a transição de um menino da base para o time principal aconteça num ambiente de baixo estresse. Exato. Mas o que a história do futebol nos mostra, e esses dados de hoje ilustram perfeitamente, é que esse planejamento quase sempre vai por água abaixo. A realidade do campo bate na porta. Bate forte. O que separa um talento de laboratório, uma promessa, de um titular absoluto de elite, não é acertar passe em treino controlado. É como ele reage quando o cenário é totalmente adverso e a pressão atinge o nível máximo. E para a gente entender o brilho dessa nova solução, a gente precisa primeiro entender a gravidade do problema original, né? O que abriu essa porta para ele. A lacuna que se formou ali foi enorme. Gigante. Os artigos apontam que tudo começou com a lesão grave do Marlon. E não estamos falando de um jogador qualquer, era o titular absoluto do setor. O cara que dita o ritmo, que dá amplitude da equipe por ali. Quando você pede uma peça dessas, o buraco na escalação do Luis Castro é imediato. Não dá para esconder. E as fontes mostram que a primeira tentativa de apagar esse incêndio foi testar o Caio Paulista na posição. Que é uma escolha lógica de primeiro momento, mas que na prática não funcionou muito bem. Pois é, as fontes relatam que ele acabou sendo alvo de uma chuva de críticas pelas atuações dele. Certo, vamos desempacotar isso. Eu vejo muito isso como uma situação do mundo corporativo, sabe? Como assim? É tipo quando um executivo sênior sai de licença repentinamente. Aí o substituto imediato entra, mas não dá conta do recado sob toda aquela pressão. Mas sim, a empresa entra em parafuso. Exatamente. A empresa se vê forçada a olhar para baixo e chamar aquele estagiário prodígio para resolver o problema. E a pressão só aumenta. O que é fascinante aqui é analisar o peso psicológico dessa transição. A mecânica dessa falha do plano A, o Caio Paulista, precipita toda a crise que vem depois. Porque a torcida já perde a paciência, né? Perde a paciência e o time sente em campo. Quando um jogador experiente não consegue entregar a recomposição exigida, o impacto não é isolado nele. A falha do plano A aumenta drasticamente a pressão sobre o plano B. A ansiedade tática meio que contamina todo mundo ali no gramado. Exato. Transforma a entrada do garoto, do Pedro Gabriel, não num teste suave de transição. Vira uma necessidade emergencial de apagar o incêndio florestal. O zagueiro hesita, o volante recua demais, destrói o balanço do time. É um efeito dominó perigoso. E com essa lacuna estabelecida e a pressão no ápice depois das críticas ao Caio Paulista, a gente avança para o exato momento em que o jovem de 18 anos assume a responsabilidade de fato. E ele não apenas entrou para tapar o buraco, né? Ele tomou posição para ele. Tomou conta, os relatórios mostram a consolidação dele, acumulando 3 participações consecutivas como titular no Campeonato Brasileiro. Isso não é pouca coisa. Para um garoto, é um nível de exigência altíssimo. E o ponto alto dessa análise, o que as fontes destacam mesmo, é o desempenho dele no sábado, dia 11. No caldeirão do Grenal 452. Sim, o clássico. Apesar de ter sido um resultado adverso para o Grêmio, uma derrota dolorosa,
O Pedro Gabriel foi considerado um dos pouquíssimos destaques positivos da equipe. Mas olha, além disso, me vem um questionamento bem crítico aqui. Colocar um garoto de 18 anos na fogueira de um clássico pesado desses não é perigoso, É um risco gigantesco. né? Especialmente quando o time todo não está no seu melhor momento coletivo. Isso não seria um risco gigantesco de queimar o jogador logo no começo? Muitos analistas pensam assim. Mas se conectarmos isso ao cenário maior, a leitura é outra. Ser o único destaque positivo em uma derrota coletiva contra o maior rival é, na verdade, o verdadeiro teste de fogo. Porque ele não estava sendo carregado pelo time, certo? Exatamente. O caos não protege o lateral, ele expõe o lateral. Se o meio-campo falha, a bola volta rápido. Se o atacante não recompõe, o Pedrinho fica o tempo todo no 1 contra 2. Nossa, é verdade. Brilhar quando tá 3-0 é fácil. Pois é, isso mostra que o desempenho técnico do jogador independe do bom funcionamento do resto do time. Mostra resiliência mental absurda. Ele passou 90 minutos apagando um incêndio sozinho. Ele consegue ler as fraturas da própria equipe em tempo real e, compensar tudo isso com o próprio posicionamento. É maturidade demais. É um trunfo enorme para o Luis Castro. Mas, claro, manter esse alto nível em uma sequência de jogos de elite cobra um pedágio pesado do corpo. E como cobra. Isso leva a gente direto pro estado físico dele depois da batalha do clássico. A conta chegou na reta final do jogo. Sim, a conversa nos relatórios detalha muito a substituição do Pedro Gabriel já no finzinho do Grenal 4-5-2, e o motivo não teve nada a ver com a parte técnica. Foi desgaste puro e simples. Exato. Foi sofrimento puro com cãibras paralisantes. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo a gente. Existe uma distinção muito importante. Entre uma lesão e o cansaço, você diz. Isso. A diferença entre uma lesão estrutural, como a que tirou o Marlon do time, e o desgaste de quem deixou até a última gota de suor no gramado. Sair com cãibras nesse contexto de um clássico acaba aumentando o respeito da torcida por ele. E do treinador também. Mostra que ele ultrapassou o limiar de dor pelo esquema tático. Não é fragilidade, é o motor cortando o giro porque rodou no máximo. E as fontes confirmam uma ótima notícia. O departamento médico não tem nenhuma preocupação com a situação dele. Nenhuma lesão, nada estrutural. Nada. Ele já está liberado e segue como opção forte para o técnico Luis Castro. A juventude tem suas vantagens. Muitas vantagens. Essa recuperação rápida de um atleta de 18 anos é um trunfo biológico crucial para qualquer treinador. Ainda mais num calendário tão apertado como o nosso. A regeneração celular nessa idade é brincadeira. O cara sai de maca num dia e no outro já está correndo. Permite que o Luis Castro continue contando com essa nova peça de confiança sem tanto medo de estourar o músculo de vez. Só que essa disponibilidade física do Pedrinho colide imediatamente com um paredão. A necessidade de sobrevivência do clube num torneio internacional. O cenário tático imediato muda completamente agora. Muda tudo. A gente entra na encruzilhada estratégica continental. O foco agora é total na Copa Sul-Americana. O jogo de terça-feira? Terça-feira, dia 14, às 19 horas, na Arena do Grêmio. O adversário é o time argentino Deportivo Riestra e o cenário é de urgência absoluta. As fontes são muito claras nisso. O Grêmio não tem margem para erro depois de ter sido derrotado na primeira rodada. Nenhuma margem. O time precisa vencer para não se distanciar do líder do grupo. E lembrando para quem acompanha que nessa fase de grupos, apenas os líderes avançam de forma direta para o mata-mata. Quem fica em segundo vai para aquela repescagem perigosa, é vida ou morte. E tem um detalhe complicado. O time teve apenas 2 atividades de preparação entre o desgaste do Grenal e esse jogo. 2 atividades leves, né? Não dá para treinar tática, por isso existe uma possibilidade muito forte que os relatórios levantam de o Luis Castro mandar a campo uma equipe mais reforçada. É o jargão clássico para jogos assim. Então, o que tudo isso significa? Avaliando o tabuleiro de xadrez do Luis Castro. Qual é o movimento? Ele deve arriscar escalar o garoto recém-recuperado de cãibras num jogo desses de Sul-Americana? Ou poupar o menino, já que as fontes dizem que não há indicação tão clara assim de que ele vai ser titular de qualquer jeito. Exato. É um dilema enorme. Isso levanta uma questão importante sobre a gestão do elenco. O peso de usar um time que a gente chama de mais reforçado contra argentinos, geralmente isso significa jogadores mais velhos, com mais carcaça para aguentar o tranco. A tal da guerra psicológica em campo. Isso.
Mas se o Pedro Gabriel for escalado mesmo após todo aquele desgaste físico do sábado, isso manda uma mensagem claríssima para o vestiário e para o mercado. Qual mensagem? Confirma que ele deixou de ser uma aposta de emergência e passou a ser o reforço indispensável para competições continentais de alto risco. Ele virou alicerce da defesa por ali. Nossa, é uma mudança de status muito rápida. Ele deixa de ser o tapa-buraco do Caio Paulista e vira inegociável. Exato. Comprova que a performance no clássico não foi só a adrenalina do momento. Ele provou que aguenta a exigência. É uma jornada impressionante se a gente recapitular tudo que as fontes trouxeram até aqui. Começou com aquele vácuo gigante deixado pela lesão grave do Marlon, passou pelas críticas pesadas ao Caio Paulista. E culminou na afirmação do garoto no caldeirão do Grenal. Sim, ele se firmou como escudo ali e agora ele está de frente para esse desafio tático crucial contra o Deportivo Riestra pela Sul-Americana, onde apenas a vitória importa para o Grêmio. É um momento de provação máxima. Mas eu diria que a narrativa que a gente leu aqui, por mais completa que seja, ela ignora um ponto vital que vai acontecer nos bastidores. O que seria? Pensa bem, as fontes mostram como o Pedro Gabriel resolveu esse problema imediato de forma brilhante. Mas o que vai acontecer no clube quando o Marlon se recuperar? Nossa, é verdade. A lesão dele é grave, mas uma hora ele volta. E ele é o titular veterano, contratado para ser o dono da posição. Quando ele estiver curado, a hierarquia antiga vai ser automaticamente restaurada. O Luiz Castro simplesmente manda o Pedrinho de volta para o banco. Nossa, como você explica para um garoto que enfrentou o maior rival, apagou incêndios, correu até ter câimbras, que ele tem que voltar para o fim da fila? Exato. O garoto foi testado e aprovado no fogo da Sul-Americana e do Clássico. Isso vai forçar uma das mais clássicas e difíceis dores de cabeça que um treinador de futebol pode ter: o choque entre a meritocracia do campo e a hierarquia do elenco. O fim da crise atual pode acabar inaugurando um problema interno gigantesco de gestão para o Luiz Castro no futuro. Essa é uma reflexão perfeita para quem nos acompanha continuar pensando a respeito. Como as soluções de hoje viram os dilemas de amanhã. Com certeza. É sempre bom olhar além do campo. É isso mesmo. Muito obrigada a todos que acompanharam essa nossa investigação de hoje. Fiquem sempre atentos para buscar diferentes perspectivas e observar não apenas quem está correndo com a bola, mas os motivos invisíveis que colocaram aquele jogador lá. Até a próxima análise.